mais uma reflexão de caminhar na graça. Compreendermos o nosso papel, a nossa responsabilidade diante da família, diante das pessoas, é importante, pois assim saberemos como corrigir, como ensinar, como tratar as questões de maneira que o Senhor seja glorificado. Precisamos entender que se trata de uma jornada, de um processo, de uma maneira de revelarmos o Senhor ao mundo. Por isso, nós precisamos da oportunidade para que conheçam a verdade. Dar às pessoas a oportunidade. Como fazemos isso? Pela maneira como nós corrigimos, pela maneira como nós respondemos àqueles que se opõem à verdade, para aqueles que ainda não entendem, não compreendem e querem viver uma religião impondo regras, fazendo discussões que nada têm a ver com a vontade do Senhor e nosso papel neste mundo, como querem muitas vezes tratar e entrar em discussões que não nos levarão a lugar nenhum. Paulo, ensinando a Timóteo na sua segunda carta, ele fala lá no capítulo 2, no versículo 23 até o 26, diz assim: fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas, separações, e isto é uma verdade. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser mestre, bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra eles, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. E assim voltarão a seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. O que a gente entende deste texto é muito simples. Primeiro, Paulo instrui Timóteo a não entrar em discussões tolas, sem valor, que não tem nada a ver com o reino de Deus, pois essas discussões só levarão a brigas. E a gente vê isso no nosso dia a dia, a gente vê isso nas questões de posicionamento político, de posicionamento sobre como tratar as coisas, uma polarização que não faz sentido. Isso não faz parte da família, isso não faz parte do corpo de Cristo nem da igreja. A gente precisa primeiro entender isso. A segunda, como nós corrigimos as pessoas que se opõem. Nós precisamos aprender a sermos delicados, educados, pacientes e bondosos na maneira de falar. Pois não é o retrucar, não é a nossa maneira agressiva de falar que vai fazer com que o outro se arrependa, com que o outro mude de opinião. A questão é como levar ele a pensar, a compreender o que está fazendo. A melhor maneira é seguir o conselho de Paulo, ser educado, ser delicado na forma de expressar, para que este possa ter a oportunidade de se arrepender, ou seja, na realidade, de mudar de opinião, de rever o que está pensando, de entender o que precisa fazer. A gente precisa entender isso, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, precisamos conhecer a vontade de Deus, aprendermos a agir como Cristo. O que nós precisamos fazer é levar as pessoas a repensarem o que estão fazendo. Não é uma questão de discussões, de briga, de mostrar quem tem mais conhecimento, que fará com que as pessoas amadureçam, mas entendermos que a maneira como nós falamos, nós nos posicionamos, é que leva o outro a repensar suas atitudes. E a gente precisa crescer nisso. Nós precisamos amadurecer, como, na realidade, entender o nosso papel e saber que o que damos são conselhos, o que mostramos é um exemplo de vida, um modelo de vida, nada mais. As pessoas irão se arrepender, mudar de opinião, mudar a maneira de agir quando entenderem como precisam agir. E a gente precisa expressar a misericórdia, a graça, a bondade em todas as situações. Pois não é com a falta de educação e não é usando das artimanhas e conhecimento do mundo que convenceremos as pessoas a se submeterem a Cristo. Mas é o nosso exemplo, o nosso testemunho e a transmissão de valores, pois são os valores que levam as pessoas a viver o reino de Deus. Que a gente possa entender, compreender e nos sujeitar ao Senhor e à sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.
Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site, ouça as outras reflexões.